Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor fala conosco através de Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo 7, versículos 23 e 24. Essa palavra, ela faz referência ao povo, o povo de Deus que foi liberto da escravidão, liberto do Egito, de anos e anos de escravidão. E o Senhor fala com eles nesta palavra. E hoje nós somos este povo. Então hoje o Senhor fala conosco através dessas palavras. Foi esta a única ordem que lhes dei. Escutai minha voz. Serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-me as costas, em lugar de me apresentarem os seus rostos. Então vejamos que o Senhor começa falando conosco hoje de uma forma muito direta. Quando nós pegamos a palavra, o Senhor já vem nos dizendo no versículo 23 que esta foi a única ordem. Então vejam que a palavra ordem, ela se destaca nesse trecho bíblico. Depois o Senhor vem dizendo assim, que lhes dei, escutai a minha voz. Aí vem o verbo escutai, que é um verbo que está no imperativo, no modo imperativo, que indica também ordem, conselho. E seguindo e continuando a leitura, o Senhor vem dizer assim, segui sempre. Segui, também um outro verbo no imperativo que demanda ordem, conselho. E depois o Senhor nos diz assim, a fim de que sejais felizes. Então, o que nós temos? Nós temos um Deus que vem falar conosco hoje, que vem nos dar uma ordem. E como Deus é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos ter intimidade com Ele. E a gente só é íntimo de quem a gente conhece. E para a gente conhecer, nós precisamos conversar. E conversar implica em falar e escutar. Então, hoje o Senhor vem nos dizer, escutai, que é diferente de ouvir. Ouvir, você ouve o barulho do ônibus, você ouve um monte de coisas. Mas escutar é tornar aquelas palavras importantes. Escutai. Então, hoje o Senhor vem dizer para nós que nós precisamos escutá-lo. Que Ele tem falado conosco todos os dias. E nós precisamos apurar a nossa escuta para que possamos ter intimidade. Aí eu pergunto, escutar ao Senhor é importante? Claro. Porque se nós não escutamos o nosso Senhor, que é o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas, nós não vamos saber o que Ele quer de nós. Mas escutar ao Senhor é o bastante? Não. Porque vejam que na palavra o Senhor diz, escutai a minha voz. Então, quando eu escuto a voz do Senhor, eu o coloco como centro da minha vida. Eu digo para Ele assim, tu és o meu Deus e eu sou o teu povo. E em seguida, o Senhor diz na palavra, segui sempre a senda que vos indicar. Senda é o caminho.
Então o Senhor diz para nós esta noite: meu povo, vocês têm que me ouvir e seguir aquilo que eu falo para vocês. Não adianta vocês me ouvirem e na hora de seguir, vocês fazerem exatamente o contrário do que eu estou orientando a fazer. Fazer exatamente o contrário da ordem que eu estou dando a vocês. Nós estamos no mesmo deserto. Nós hoje somos o povo que saiu do Egito, que era escravo, e estamos no caminho da terra prometida, estamos no caminho da nossa salvação. E o Senhor vem dizendo: vá por aqui, vá por ali. E quantas vezes o Senhor nos diz: faça isso, escutai a minha voz, segui o caminho, e nós não seguimos. Muitas vezes, nós ainda estamos aprisionados, mesmo tendo sido libertos, nós ainda nos sentimos aprisionados pela inveja, pela ganância, pelo ciúme, pelo dinheiro, pelas bebidas. Muitas são as coisas que nos escravizam, pelo ódio que a gente tem visto todo o tempo, principalmente nas redes sociais. Nós somos ainda escravos, meus irmãos, de tantas e tantas e tantas coisas. Mas hoje o Senhor vem dizer para nós que Ele nos liberta, Ele nos tira da prisão, Ele nos tira da escravidão na qual fomos subjugados durante tanto tempo, que nos amedrontava, que nos afligia, que nos humilhava. Nós precisamos apenas escutar o Senhor e seguir o que Ele indica, seguir o caminho, para que nós não caiamos nos erros dos nossos antepassados, como ele diz aqui no versículo 24. Eles não escutaram, nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos, de seus corações de pedra, porque nós temos o coração de pedra muitas vezes. O Senhor fala conosco, o Senhor nos indica a direção e nós voltamos as costas para o Senhor e queremos continuar na escravidão do Egito, sendo perturbados, sendo escravizados por tantos sentimentos e por tantas ações que praticamos, meus irmãos. É fácil? Não, não é fácil. Mas Deus essa noite vem dizer para mim e para você que Ele nos guia pelas nossas dificuldades, Ele segura a nossa mão, Ele nos conduz, Ele nos leva e que nós precisamos obedecer ao Senhor. E obedecer significa escutar e agir. Não adianta eu bater no peito e dizer: Deus fala comigo, eu escuto a voz do Senhor. E aí? Escutar a voz do Senhor não basta. Basta escutar a voz do Senhor e fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E assim, obedecendo a voz do Senhor e escutando o Senhor, deixando Ele nos conduzir por esta senda que Ele fala na palavra, certamente é o caminho da salvação que nos espera. E eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. É muito difícil ouvir a voz do Senhor e seguir. Para todos nós. Nós somos o povo pecador em busca da santidade. Há alguns anos atrás, o Senhor falou comigo que não era para eu ir num determinado lugar. Vou contar isso para vocês, vou partilhar isso aqui, que eu acho que é o momento de eu falar isso. Há uns 4 anos atrás, o Senhor disse: não vá a um determinado lugar. Eu escutei a voz do Senhor. Eu entendi perfeitamente o que era para fazer. E eu fiz como o povo do Egito. Eu, com meu coração de pedra, falei assim: ah, eu vou lá e vai ser rapidinho. Como se eu fosse assim: Deus não vai nem ver. Sabe como? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos influenciados
né? Pelas coisas do mundo, porque nós somos carne. E assim eu fiz. Fui onde Deus disse que não era para eu ir, porque eu queria ver as pessoas. Enfim, que eu estava com saudade. Fui. A uma certa altura, estava tudo muito bom, tudo muito bem. A uma certa altura, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Fiquei com uma febre, assim, de uma hora para outra. E aí vim embora, uma pessoa teve que me levar, trazer em casa, porque eu não conseguia nem dirigir, de tanto era febre. E eu passei muito mal aquela noite, tomando o medicamento, passando mal, passando mal. E eu sabia o porquê daquilo. Até que chegou uma hora que o Senhor falou assim comigo: olha, eu com uma febrona, tomando só de pirona, ele falou assim: olha, eu permiti que você sentisse um pouco na sua carne o que eu não deixei que te acontecesse espiritualmente. Aquilo para mim, meus irmãos, foi sabe, aquilo me desmontou. Porque eu sabia o que eu tinha feito, eu sabia que eu fiz o que não era para fazer, que eu tinha ouvido a voz do meu Deus e eu tinha feito exatamente o que eu queria fazer. E que Deus permitiu que eu ficasse daquela forma. Até que Deus falou assim comigo: levanta. Eu deitada, isso era dezembro, 23 para 24 de dezembro. 24 eu estava febril. E o Senhor falou assim: levanta dessa cama e vai tomar um banho. E eu não tinha forças para levantar, e o Senhor mandou eu levantar, mas eu já estava toda errada, levantei com a febre mesmo, né? Fui. Aquele banho, meus irmãos, foi o Espírito Santo de Deus me lavando ali, dizendo para mim assim: eu ainda quero você, apesar do seu coração de pedra, apesar da sua teimosia, apesar de você me desrespeitar e não cumprir o que eu mandei você fazer, mas eu não desisto de você. E depois desse dia, nunca mais eu fiz aquilo que Deus não mandava fazer. Porque eu sofri na pele o que é desrespeitar a ordem do Senhor. Então, que nesta noite nós possamos deixar de ser aquele povo do Egito que ouve a voz do Senhor, escuta o que Deus quer, mas não coloca aquelas palavras no coração e faz a sua própria vontade. Que nesta noite o Senhor possa nos conduzir através dessa escuta, nos levar pelo caminho da salvação, que nossos corações sejam corações de carne, que nós possamos escutar o nosso Deus e fazer aquilo que Ele quer. Que nós possamos chamar o nosso Deus de Senhor, que nós possamos chamar o nosso Deus de Rei, que nós possamos chamar o nosso Deus de Salvador e que nós possamos chamar sempre o nosso Deus de meu amor.